Carolina estava cansada. Ela já não sabia quantos dias haviam se passado desde que começou a perceber que estava se afundando. Não fisicamente, não exatamente, mas emocionalmente. O peso da responsabilidade de ser mãe solteira e a pressão de manter as coisas funcionando, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando, eram cada vez mais insuportáveis. Ela não podia mais contar com ninguém. Não havia mais apoio. Apenas o silêncio das noites intermináveis em que ela ficava acordada, olhando para o teto, pensando sobre como iria pagar o aluguel, como garantir que o pequeno Lucas tivesse o que precisava para ir à escola, e mais importante, como faria para sobreviver à pressão esmagadora. Era uma manhã fria de segunda-feira, quando ela percebeu que não poderia mais esperar pelo transporte público. O salário de assistente de limpeza que ela tinha na empresa Premium Enterprise não dava para cobrir os custos básicos, muito menos as dívidas acumuladas. Ela olhou para Lucas, que ainda dormia tranquilamente no seu quarto. O som suave da respiração dele era a única coisa que a fazia sentir que valia a pena continuar. Antes de continuarmos essa história incrível de Carolina, convido você a se inscrever no nosso canal. Clique no botão de se inscrever ou acesse o QR Code na tela e não perca mais histórias de romance emocionantes como essa. Ela se vestiu rapidamente. As roupas de trabalho estavam cada vez mais gastas. O uniforme era o de sempre, mas ela tentou ajeitar os cabelos mesmo sabendo que, ao longo do dia, tudo voltaria ao seu lugar desleixado e sem cuidado. Olhou-se rapidamente no espelho. Era mais difícil agora se reconhecer. Ela parecia mais velha do que realmente era. O reflexo mostrava uma mulher forte, mas exausta, sem os sonhos que outrora alimentavam sua alma. Os olhos estavam um pouco mais opacos, como se o brilho tivesse sido tirado com o tempo e os desafios diários. Ela caminhou até a garagem e entrou no carro, um veículo usado que ela havia comprado com as últimas economias. O carro era velho e dava sinais de desgaste, mas, ao menos, era dela. Ela se sentia mal por precisar contar com ele para se deslocar todos os dias, mas não havia outra opção. Com o aumento das despesas, usar o transporte público havia se tornado um luxo que ela não podia mais bancar. Lentamente, ela ligou o motor e seguiu pela rua vazia. O silêncio do carro refletia seu estado de espírito. Ela não tinha vontade de falar com ninguém. Não queria mais interagir com o mundo fora da pequena bolha que ela havia criado para si mesma e seu filho. O som do motor era reconfortante, um som familiar que sempre a fazia se sentir um pouco mais no controle, mesmo que, por dentro, ela soubesse que estava perdendo terreno. O caminho até o trabalho parecia interminável. Ela dirigia com a mente distante, pensando em tudo, e ao mesmo tempo sem conseguir pensar em nada. Os semáforos e as ruas já não eram mais obstáculos para ela, apenas pontos de passagem, como etapas de um dia que se repetia infinitamente. O carro foi sua última linha de defesa, o único porto seguro onde ela podia se sentir no comando, mesmo que fosse uma ilusão. Quando finalmente chegou ao edifício de Premium Enterprise, Carolina estacionou na vaga reservada aos funcionários. Olhou ao redor e viu os carros luxuosos de seus colegas. Todos pareciam ter tudo o que ela jamais sonhou ter. Ela tentou não pensar nisso, mas sabia que a comparação era inevitável. Ela era apenas uma assistente de limpeza, uma sombra que passava despercebida pelas portas de vidro automáticas do prédio de luxo. O edifício de Premium Enterprise sempre a fazia se sentir pequena, como uma peça descartável em uma engrenagem imensa e impessoal. Ela entrou no prédio e seguiu seu trajeto até o vestiário, onde colocou seu uniforme de limpeza. O cheiro do prédio sempre a deixava inquieta. O ar-condicionado intenso misturado com o aroma das cafeterias e dos escritórios de luxo criava um ambiente quase artificial, onde ela se sentia uma intrusa. Carolina não sabia como as pessoas conseguiam trabalhar ali, vivendo suas vidas com tanta aparente facilidade. Ela olhava os escritórios imponentes e via os funcionários em seus ternos, conversando sobre novos negócios e resultados de vendas. O contraste com sua realidade era doloroso, mas ela se forçava a não pensar nisso. Seu trabalho era cuidar da limpeza, e por mais difícil que fosse, ela o fazia com afinco. Aquele era seu sustento, e ela não podia se dar ao luxo de duvidar da sua necessidade.
O dia começou com a limpeza das salas dos executivos. Carolina sabia que mais tarde teria que enfrentar o chefe da empresa, Hugo Santana, um homem distante e imponente, que parecia mais um deus distante do que um simples ser humano. Hugo era o presidente da Premium Enterprise, e sua presença no prédio causava um tipo de reverência quase religiosa. Todos os funcionários o temiam. Não havia conversas informais com ele, nem sorriso. Hugo Santana era o tipo de homem que não precisava dizer nada para ser respeitado. Sua autoridade vinha do simples fato de estar lá. Carolina, que o via de longe, sabia que ele representava tudo o que ela nunca seria: poderoso, milionário e inalcançável. Ela nunca havia trocado uma palavra com ele, mas sabia exatamente quem ele era. Hugo Santana, apesar de ser um dos homens mais ricos da cidade, tinha uma aura de frieza que o tornava ainda mais intimidante. À noite, depois de um longo dia de trabalho, Carolina estava em seu carro novamente. O combustível estava no limite, e ela sabia que não conseguiria chegar muito mais longe, mas não tinha para onde ir. Ela não se sentia segura em casa, em um apartamento sujo e mal cuidado. Estacionou o carro perto de uma praça quieta e se encolheu no banco do motorista, olhando pela janela enquanto Lucas dormia no banco de trás. Ela, então, fechou os olhos e, por um momento, deixou-se relaxar, sem perceber que estava sendo observada. Foi quando ela ouviu o som dos passos. Seus olhos se abriram imediatamente e, antes que pudesse reagir, a porta do carro foi aberta com força. Hugo Santana estava ali, parado, olhando diretamente para ela. "Você não tem onde ir?" Ele perguntou sem tom de voz amistoso, mas com um toque de desprezo. Carolina, atônita, tentou organizar seus pensamentos, sem saber como ele a havia encontrado ali. "Desculpe, senhor. Eu não sabia que estava fazendo algo errado", respondeu ela, tentando esconder a vergonha que a invadia. Ela não sabia que Hugo morava perto daquela área, nem que ele poderia estar ali. Hugo a observava de maneira diferente agora. Seus olhos não estavam apenas analisando-a com o mesmo olhar impessoal de sempre. Havia algo mais. Ela estava visivelmente sobrecarregada, e havia algo de profundamente humano naquele instante. Ele não se movia, apenas permanecia ali, de pé, sem dizer mais nada. "Você está bem?" Hugo perguntou depois de um momento de silêncio. Carolina o olhou com confusão. O milionário, que sempre parecia tão distante e inacessível, estava agora falando com ela, e de uma forma que parecia quase genuína. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam. Estava cansada demais para lutar contra os próprios sentimentos. "Sim, senhor. Eu só estou tentando dar o melhor para o meu filho. Isso é tudo o que eu posso fazer", disse ela com a voz embargada. Hugo olhou para o carro, para o banco de trás onde o pequeno Lucas estava deitado, e então olhou para Carolina novamente. Ele suspirou e deu um passo para trás. "Talvez você precise de um descanso. Eu posso ajudar de alguma forma?" Carolina não sabia o que pensar. Não sabia o que Hugo queria ou o que ele poderia fazer por ela, mas sua mente estava exausta demais para questionar. A conversa não durou muito. Ele se afastou e, com um último olhar, disse: "Se precisar de algo é só me avisar." O cheiro de poder e indiferença ainda pairava no ar. Mas havia algo mais agora. Algo que ela não podia entender. Algo que a tocava em um lugar muito mais profundo do que ela esperava. O dia seguinte foi uma sequência de rotinas intermináveis. Carolina levantou-se cedo, preparou o café para Lucas, mandou-o para a escola e seguiu para o trabalho, mas o encontro de ontem ainda estava vivo em sua mente. Como Hugo Santana poderia ser tão humano? Ela não conseguia compreender a interação. Para ela, ele sempre havia sido uma figura fria, um dos poderosos de quem todos se afastavam. Mas agora havia algo diferente, algo que ela não podia nomear. Ela continuou fazendo o que sempre fez, sem falar muito. Os outros funcionários da empresa pareciam não notar sua presença, e para ela, isso era confortável. Carolina sentia que no meio do caos da sua vida pessoal, aquele silêncio era seu único refúgio. No entanto, durante o expediente, algo inesperado aconteceu. Ela recebeu uma mensagem no celular. Era de Hugo. "Carolina, podemos conversar?"
Acho que precisamos resolver uma situação. Me encontre quando terminar o expediente. Hugo. O celular tremeu em sua mão. O que ele queria agora? Ela se sentiu tomada por uma onda de insegurança. Será que ele a havia visto de uma forma diferente? Aquelas palavras, embora educadas, estavam carregadas de algo desconhecido, algo que ela não podia decifrar. Não sabia o que ele queria, mas uma parte de si, mesmo sem entender, sentiu uma curiosidade sufocante. Durante o resto do dia, Carolina se forçou a concentrar-se no trabalho, mas sua mente estava distante. Às 17h, o expediente finalmente terminou. Ela se arrastou até a entrada do prédio, onde o aguardava o mesmo Hugo. Ele estava em seu carro, um modelo luxuoso que contrastava com o ambiente ao redor. Ao vê-la se aproximando, ele acenou. E Carolina hesitou por um momento antes de entrar no carro. Boa noite, Carolina, disse Hugo com um tom mais suave do que ela imaginava. Estava esperando para conversar. Já pensou sobre o que discutimos ontem? Ela ainda não sabia o que esperar, mas seu coração batia mais rápido. Sim, senhor. Eu não sabia que queria conversar. Hugo sorriu, mas seu sorriso parecia tenso. Eu acho que há coisas que precisamos entender entre nós. Acredito que você tenha muito a me dizer. Quero te convidar para um jantar, para que possamos conversar mais a fundo. Carolina o olhou surpresa. Não sabia o que dizer, mas o convite estava feito. Ele era o chefe dela, um milionário, e ela, uma mulher de classe baixa, uma mãe solteira com um filho pequeno. Tudo parecia tão errado e fora de lugar, mas por algum motivo inexplicável, ela aceitou. Está bem, disse ela, sem saber o que mais fazer. A cena no carro se estendeu por alguns minutos, com Hugo falando sobre o jantar. Quando chegou a hora, ele a levou a um restaurante sofisticado, algo fora de sua realidade diária. Ela se sentia deslocada, mas ao mesmo tempo a presença de Hugo parecia ter algo de protetor, como se ele estivesse tentando mudar a dinâmica, ou talvez apenas aliviar alguma tensão que ele mesmo sentia. O restaurante era requintado. O som suave de música clássica preenchia o ambiente enquanto garçons trajados com uniformes impecáveis serviam os pratos com destreza. Carolina sentiu-se um peixe fora d'água. Ela olhou para sua roupa simples e, apesar de tentar não demonstrar, o desconforto a tomou por completo. Hugo, no entanto, parecia à vontade. Ele estava completamente imerso no ambiente, como se aquele lugar fosse sua segunda casa. Durante o jantar, a conversa começou de forma protocolar, mas logo Hugo foi mais direto, tocando nos pontos que o incomodavam. Ele perguntou sobre a vida de Carolina, sobre suas dificuldades, e ela, com hesitação, começou a contar um pouco da sua história. Falou sobre o seu passado, como ficou sozinha com Lucas após o término de um relacionamento, e como, apesar das dificuldades, sempre tentou ser forte por ele. Eu nunca tive o luxo de viver uma vida como você, Hugo, disse ela sentindo-se exposta. Sempre fui uma mulher invisível. Aparentemente, não importa o que eu faça, sempre estou à margem, tentando equilibrar a minha vida e as coisas do meu filho. Hugo observava atentamente, mas sem dizer muito. Ele apenas tomava seu vinho e ouvia. Era como se ele estivesse absorvendo cada palavra dela, tentando entender o que realmente se passava dentro daquela mulher forte, mas quebrada por dentro. Ao final do jantar, Hugo sugeriu um passeio no jardim do restaurante. Eles saíram para a área externa, onde a noite estava fria, mas o ambiente ainda era envolvente. As luzes suaves criavam sombras misteriosas ao redor. A conversa se tornou mais íntima, e Hugo revelou um pouco de sua própria vida, algo que ele raramente compartilhava com os outros. Você sabe, Carolina, eu sempre tive tudo o que poderia querer, disse Hugo, olhando para o horizonte. Dinheiro, poder, mas ao longo do tempo, percebi que nada disso me trouxe felicidade verdadeira. Eu acabei me distanciando das pessoas. No fundo, a minha vida é solitária. Carolina o observava, surpresa pela vulnerabilidade que ele estava mostrando. Para ela, ele sempre foi apenas o chefe distante e milionário, mas agora, ali, naquele momento, ela podia ver uma camada diferente de Hugo. Ele estava em uma busca própria, talvez tão perdida quanto ela. Ele se virou para ela com uma expressão intensa nos olhos.
Às vezes sinto que você pode ser diferente, Carolina. Talvez a gente tenha mais em comum do que imagina. Carolina olhou para ele, sentindo uma onda de emoção que ela tentou controlar. Ela não sabia o que pensar. A atração estava ali, crescente, mas havia algo de misterioso, algo que ela não conseguia entender. Você está insinuando alguma coisa, Hugo? Ela tentou manter a calma, mas sua voz traiu a insegurança que ela estava sentindo. Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos brilharam, como se algo em seu interior tivesse sido tocado. Depois de um longo silêncio, ele disse apenas: "Vamos descobrir, Carolina. Vamos ver aonde isso nos leva." Enquanto o passeio no jardim continuava, a tensão entre os dois se intensificava. Hugo começou a fazer perguntas mais pessoais, investigando seu passado de maneira sutil, mas insistente. Carolina, por outro lado, sentia-se desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Algo no comportamento de Hugo parecia estranho, como se ele estivesse procurando algo mais, algo que ela ainda não compreendia. De repente, Hugo disse algo que fez o coração de Carolina disparar. "Eu sei quem você é, Carolina. Sei exatamente quem você é." As palavras dele pairaram no ar, como uma ameaça invisível. Carolina parou abruptamente, o medo tomando conta de seu corpo. Como ele sabia disso? O que ele queria de fato? Ela se sentiu desprotegida, como se estivesse sendo manipulada de alguma maneira. "Como você sabe disso?" perguntou ela, a voz falhando. Hugo apenas sorriu enigmaticamente, deixando o silêncio preencher o ar. "Todos têm segredos, Carolina. Todos." O dia seguinte foi um turbilhão de emoções para Carolina. O jantar com Hugo ainda estava fresco em sua mente, e ela não conseguia entender por que ele havia se comportado daquela maneira. Era como se ele tivesse dado um passo em direção a ela, mas de maneira enigmática, como se houvesse algo mais profundo por trás daquele encontro. O que ele realmente queria? E por que ela se sentia atraída por ele, mesmo sabendo que era uma relação desbalanceada, impossível? O escritório parecia mais vazio do que nunca naquele dia. Carolina seguiu com sua rotina, limpando as mesas e passando os aspiradores sem nem notar os outros funcionários que passavam por ela. Eles a ignoravam, e ela se sentia invisível, como sempre. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha em seu peito, algo que a mantinha alerta. O que Hugo queria dela? Ao final do expediente, Hugo a procurou novamente. Dessa vez ele não estava sozinho. Um de seus assistentes a encontrou e disse que ele queria falar com ela. Carolina hesitou, mas sabia que tinha que ir. A dúvida e a curiosidade a consumiam. Ela não poderia continuar evitando aquele homem. Não depois do que aconteceu na noite anterior. Ela entrou no escritório de Hugo, um espaço imenso e austero, com móveis de luxo e uma vista impressionante da cidade. Hugo estava sentado atrás de uma mesa enorme, que parecia simbolizar o abismo entre eles. Ele, um homem poderoso e rico. Ela, uma mulher simples, com o peso de sua vida nas costas. Ele a olhou com um sorriso discreto, mas havia algo nos olhos dele que a fez sentir-se desconfortável. "Carolina, tenho uma proposta para você. Algo que pode mudar a sua vida e a de seu filho." Ele se levantou da mesa e se aproximou, como se fosse mais acessível do que no dia anterior. Mas Carolina ainda estava desconfiada. "O que você está insinuando, Hugo?" Ela tentou manter a postura, mas sua voz vacilava. Ele sorriu como se tivesse previsto sua reação. "Não se trata de favores ou algo do tipo. Quero ajudá-la. Vi que você está sobrecarregada, vi a luta em seus olhos. Eu tenho recursos e posso proporcionar algo melhor para você." Carolina o olhou desconfiada. "E o que você espera em troca?" A desconfiança transparecia em sua voz. "Não espere nada em troca, pelo menos não por enquanto." Ele parecia genuíno. "Quero ajudá-la profissionalmente. Eu sei que sua situação não é fácil, e com a minha ajuda, você poderia começar um novo capítulo, algo que pode beneficiar a todos, incluindo Lucas." Ela ficou em silêncio processando suas palavras. O que ele queria dizer com isso? Ele estava oferecendo um emprego melhor? Uma mudança de vida? Ou havia algo mais por trás disso? "Eu não sei o que dizer, Hugo. Não entendo por que você quer me ajudar. Por que me escolher?" Carolina sentiu-se confusa, mas, ao mesmo tempo, uma parte de sua mente começava a imaginar o que ele estava oferecendo.
Porque eu vejo algo em você, Carolina. Algo que talvez nem você mesma veja. Hugo parecia sério agora. Eu nunca faço algo sem saber por que eu estou fazendo. E sei que você merece mais do que a vida que tem agora. Mas para isso, precisamos começar a trabalhar juntos. Carolina se sentou na cadeira em frente à mesa de Hugo, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Era como um sonho impossível, uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Ela sabia que algo tão bom não poderia ser gratuito. Mas ao olhar para Hugo, ela não viu apenas o milionário distante e impessoal. Ela via algo mais. Talvez uma pessoa que também estivesse buscando algo. Algo que nem ele mesmo sabia o que era. Carolina voltou para casa naquela noite com a mente em turbilhão. O encontro com Hugo a deixara em um estado de confusão emocional. Como poderia confiar em alguém como ele? Alguém que parecia ter tudo o que sempre quis e que agora estava oferecendo a ela uma chance de sair da sua vida de dificuldades? Ela não conseguia dormir. Enquanto Lucas dormia ao seu lado, Carolina ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que Hugo dissera. Era tentador, sem dúvida. Mas o medo de se perder em algo que não entendia completamente a impedia de dar um passo em direção a esse novo futuro. Ela nunca fora do tipo a aceitar favores de ninguém, mas algo nela dizia que essa oportunidade era diferente, que talvez fosse a única chance de realmente mudar a vida dela e de Lucas. O medo de se envolver com Hugo a consumia. Ele era um homem poderoso e imprevisível, mas ao mesmo tempo ela se perguntava: como poderia ele realmente estar interessado nela, uma mulher simples e vulnerável? Era difícil acreditar que sua ajuda fosse genuína, mas por outro lado, o que ela tinha a perder? A vida que ela estava vivendo não era mais uma opção. Na manhã seguinte, Carolina se levantou cedo, como sempre, e foi até a cozinha preparar o café para Lucas. O cheiro quente da bebida a reconfortava, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma pressão crescente sobre seus ombros. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que algo precisava mudar. Precisava de uma direção, algo que a tirasse do lugar onde estava e a fizesse acreditar novamente. Enquanto preparava o café, sua mente se distraía entre os pensamentos de Hugo e de sua vida com Lucas. Será que ela estava sendo corajosa ao considerar essa oportunidade? Ou estava apenas se deixando levar pela ilusão de um sonho que não seria real? Naquela tarde, Carolina voltou ao escritório de Hugo. Ela não sabia o que esperava, mas precisava de respostas. Ele já a estava esperando. Quando ela entrou, ele se levantou e a recebeu com um olhar firme, mas não intimidador. Então, o que decidiu? Hugo perguntou com uma leveza na voz. Ele parecia calmo, como se já soubesse o que ela diria. Carolina o olhou nos olhos e por um momento hesitou. A dúvida, o medo e a insegurança eram palpáveis, mas ela sabia que não podia mais fugir da escolha que estava diante dela. Eu quero tentar. Eu preciso tentar. Mas estou fazendo isso por Lucas, não por mim. Hugo deu um sorriso quase imperceptível. Isso é o que eu queria ouvir. Estamos começando uma nova fase, Carolina. A vida de Carolina começou a tomar um rumo inesperado. Após sua decisão de aceitar a proposta de Hugo, o que parecia impossível se tornava uma realidade palpável. Hugo a orientou sobre os primeiros passos. Cursos, treinamentos, novas responsabilidades. Ele a apresentou a pessoas influentes e a fez acreditar que a mudança estava ao seu alcance. Ela sentia que estava entrando em um mundo que nunca pensou ser possível, mas por dentro, sua ansiedade crescia. Nos primeiros dias, ela se sentia perdida, mas também cheia de esperança. As reuniões que Hugo organizava eram imponentes. Ela estava cercada de pessoas que pareciam viver em uma realidade completamente diferente da sua. Mulheres e homens com roupas caras com um poder de persuasão que a deixava nervosa. Mas Hugo estava sempre ali, guiando-a com firmeza, parecendo que acreditava nela mais do que ela própria acreditava. O treinamento que Hugo a deu era intenso. Ele a ensinou sobre gestão, sobre liderança e aos poucos ela começou a ganhar confiança. Mas ao mesmo tempo, a pressão sobre ela aumentava. O mundo de Hugo era implacável, e ela sentia que, se errasse, não teria mais chances. Mas o trabalho não foi fácil. À medida que os dias se passavam,
Carolina sentia a tensão aumentar. As expectativas eram altas, e ela sabia que estava sendo observada, tanto por Hugo quanto pelos outros membros da equipe. Cada passo que ela dava parecia ser mais pesado do que o anterior, mas ela não queria desistir. Algo dentro dela dizia que esta era a sua oportunidade de fazer algo significativo, de sair da sombra. Carolina, que sempre havia sido vista como a assistente de limpeza e a mãe solitária, agora se via no centro de uma revolução interna. Ela estava começando a acreditar que poderia ser mais do que sempre pensou que fosse. Mas, enquanto ela tentava se encontrar nesse novo papel, Hugo começava a ficar mais próximo dela, de maneiras que ela não sabia como interpretar. A linha entre o profissional e o pessoal estava ficando cada vez mais tênue. Naqueles dias de trabalho intensivo, Hugo começou a acompanhá-la mais de perto, dando-lhe conselhos sobre como se posicionar no escritório e até sobre sua aparência. Ele sugeriu mudanças sutis, como roupas mais formais e um estilo mais confiante, que refletissem sua nova posição. Cada orientação parecia uma tentativa de moldá-la para algo maior, mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo ali, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. A tensão entre os dois se intensificava. Quando Hugo a chamava para discutir algo, ele sempre parecia ir mais fundo, perguntando sobre sua vida pessoal, sobre seus medos e suas ambições. Ao longo das conversas, ela começava a perceber que ele estava, de alguma forma, se conectando com ela, mas de uma maneira diferente do que ela esperava. Ele estava se tornando mais do que um chefe para ela. Ele estava, de certa forma, se tornando uma parte importante de sua vida. Foi em um dos momentos mais simples, enquanto eles estavam sozinhos no escritório, que Hugo finalmente a tocou de uma maneira que a fez sentir algo mais. Ele perguntou sobre o que ela mais temia, e pela primeira vez, Carolina se sentiu vulnerável diante dele. Eu tenho medo de falhar, Hugo. Medo de que tudo isso seja apenas um sonho. Eu tenho medo de que, no final, eu não consiga ser a mãe que Lucas precisa, nem a mulher que eu sempre quis ser. Hugo olhou para ela com uma expressão séria, mas não fria. Ele se aproximou e com uma voz suave disse: Todos têm medo, Carolina. O segredo não é ter medo. O segredo é seguir em frente, mesmo com ele. Ela sentiu uma onda de emoções conflitantes tomar conta de si. A proximidade dele a fazia sentir algo mais. Era uma sensação perigosa, porque ela sabia que ele era um homem poderoso, e ela, uma mulher vulnerável, sem experiência suficiente para lidar com o tipo de vida que ele estava oferecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar o magnetismo que sentia por ele. O que começou como uma amizade profissional começou a tomar outro rumo. A cada dia, Hugo parecia mais próximo de Carolina, sempre a elogiando por suas conquistas e, ao mesmo tempo, desafiando-a a ser ainda melhor. Ela o admirava de longe, mas ele sempre estava ali, como uma presença constante, que a fazia sentir-se especial, mesmo que de maneira desconfortável. Foi em uma noite, após mais um evento da empresa, que as coisas mudaram de forma irreversível. Hugo a convidou para um drink, e a conversa entre eles tomou um rumo mais pessoal. Eu tenho visto em você, Carolina, algo que eu não vi em ninguém. Uma força que talvez você mesma não perceba, mas que está aqui, dentro de você, disse Hugo, sua voz suave e envolvente. Carolina olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. Ela nunca imaginou que um homem como ele pudesse vê-la dessa maneira. Ela, que sempre foi invisível aos olhos do mundo, agora sentia que estava sendo notada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma resistência dentro dela, uma voz dizendo que ela estava se entregando a algo perigoso. Eu não sei o que dizer, disse ela nervosa. Isso é inesperado. Hugo sorriu levemente e, com um gesto sutil, tocou sua mão. Foi um toque breve, mas suficiente para provocar uma reação imediata em Carolina. Ela se afastou rapidamente, sentindo o calor subir à sua face. Desculpe, eu não queria fazer você se sentir desconfortável, mas eu sinto que você está pronta para dar o próximo passo, para ver o que está além da superfície. O clima na sala estava carregado. Hugo estava mais perto de Carolina do que ela jamais imaginou, e a tensão entre eles era palpável.
Ela sabia que, ao ceder ao que ele estava oferecendo, algo mudaria para sempre. Mas havia algo em sua proposta, algo que ela não conseguia definir, que a fazia hesitar. Ela se sentia perdida entre a necessidade de avançar e o medo de perder o controle sobre a situação. Foi então que Hugo fez a revelação que mudaria tudo. Eu sei o que aconteceu com você, Carolina. Sei o que você perdeu. E sei também o que você tem tentado esconder. As palavras de Hugo a atingiram como um soco no estômago. Ela sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Como ele sabia disso? O que ele queria com essa informação? Ele estava, de alguma forma, revelando algo que ela nunca imaginou que fosse exposto. Carolina se afastou, o choque tomando conta de seu corpo. Ela não sabia como reagir. Como Hugo poderia saber de algo tão íntimo? Ele parecia saber tudo sobre ela. A sensação de vulnerabilidade tomou conta dela, e ela sentiu que sua vida, que ela havia construído com tanto esforço, estava prestes a desmoronar. Hugo a observava, mas agora com uma expressão diferente, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo entre eles. Como você sabe disso? Ela perguntou, a voz trêmula. Hugo apenas olhou para ela, sem responder imediatamente. O silêncio entre os dois se estendeu, mais denso do que nunca. Carolina sabia que a partir daquele momento nada seria mais como antes. Carolina sentou-se, sua mente girando. As palavras de Hugo ecoavam em seus ouvidos. Como ele sabia de sua vida pessoal? Como ele sabia o que ela havia perdido? O segredo que ela guardava tão cuidadosamente? Ela olhou para ele com desconfiança, tentando entender o que estava acontecendo. Você tem seus próprios segredos, não é, Hugo? Ela finalmente conseguiu falar, tentando esconder o tremor na voz. O que você quer comigo? O que quer de mim? Hugo ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nela como se estivesse avaliando a situação. Ele sabia que havia tocado em algo muito pessoal, mas não parecia arrependido. Em vez disso, ele parecia em paz. Eu sei o que aconteceu com você, Carolina, porque de certa forma, eu também carrego segredos. Mas minha intenção não é te julgar, disse Hugo, com a voz mais calma agora. Eu só quero te dar uma chance. Uma chance de sair da sua zona de conforto e de se permitir. Carolina não sabia o que pensar. Ela estava tão envolvida na sua luta diária, tentando sobreviver, que mal tinha tempo para pensar em si mesma. E agora, Hugo estava oferecendo algo que ela não sabia se queria ou podia aceitar. Ela queria entender, queria saber o que ele realmente queria, mas ao mesmo tempo, tinha medo de que isso a levasse para um caminho do qual não conseguiria sair. Você não sabe o que é viver a minha vida, Hugo, ela disse com os olhos marejados. Você não sabe o que é estar preso a uma luta diária sem saber de onde virá o próximo centavo. Hugo se aproximou um pouco mais com um olhar mais suave. Eu sei mais do que você pensa, Carolina. Eu sei o que é perder o controle. E sei também que você tem mais força do que imagina. Mas o que Hugo não sabia, ou talvez não quisesse saber, era o peso da dor que Carolina carregava. Era o peso de ser invisível para o mundo e, ainda assim, tentar ser o melhor para seu filho. Ela não queria ser mais uma vítima, não queria ser mais uma história de superação que ninguém lembraria depois. Ela queria algo mais, mas não sabia o que era. Ela ficou em silêncio tentando processar as palavras dele. Hugo estava falando de uma maneira que a fazia se sentir vista, mas também a fazia questionar suas próprias escolhas. Ele parecia tão confiante, tão seguro de que ela poderia ser mais, mas ela não tinha certeza se acreditava nisso. As inseguranças eram como uma sombra constante, e mesmo que ela estivesse começando a se sentir um pouco mais poderosa, a ideia de confiar em Hugo e naquilo que ele estava oferecendo parecia arriscada. Eu preciso de tempo, Hugo. Não posso tomar essa decisão agora. Ela falou com firmeza, mas sua voz ainda carregava um peso de dúvida. Não posso simplesmente deixar tudo para trás e seguir em frente sem pensar nas consequências. Hugo a olhou com um misto de compreensão e frustração. Ele sabia que Carolina estava em um ponto de virada, mas também sabia que ela tinha medo. Medo de arriscar e, pior ainda, medo de confiar. Eu entendo, Carolina, ele disse finalmente. Mas lembre-se, o tempo é algo que você não pode controlar. E se você não se permitir, vai acabar se arrependendo.
Naqueles dias seguintes, Carolina se viu cada vez mais envolvida com Hugo, mas a tensão entre eles se mantinha. Ela começava a questionar suas próprias intenções e o que ele queria dela. Ele a procurava frequentemente, não apenas em questões de trabalho, mas também de maneira pessoal. Os encontros se tornaram mais comuns, e ela não conseguia mais ignorar o que sentia por ele, mesmo que fosse algo que ela tentava evitar. Em uma tarde quente de sexta-feira, Hugo a convidou para um café, e, como sempre, ela se sentiu hesitante. Não sabia mais o que esperar dele, mas aceitou o convite, mesmo que a dúvida ainda a dominasse. Eles estavam em um café elegante, e ele estava mais próximo do que nunca. Ao conversar, ela percebeu que, por mais que ele tentasse manter o profissionalismo, havia algo mais no olhar dele. Ele não estava apenas falando com ela como chefe. Ele estava falando com ela como homem. Você sabia que às vezes precisamos arriscar para conseguir o que realmente queremos? Hugo perguntou com um sorriso suave. Carolina sentiu uma onda de calor, mas ao mesmo tempo, algo dentro de si gritava para não se deixar levar. Ela sabia que essa proximidade poderia mudar tudo, e ela não sabia se estava pronta para isso. Eu não sei se estou pronta para esse tipo de risco, respondeu ela, sem saber ao certo o que estava dizendo. Hugo colocou a xícara de café de lado e se inclinou levemente em sua direção. Às vezes não estamos prontos, mas é quando não estamos prontos que as coisas mais incríveis acontecem. Enquanto os dias se passavam, a tensão entre eles aumentava. Cada interação parecia mais carregada, mais difícil de controlar. Carolina começou a perceber que a linha entre o profissional e o pessoal estava se desvanecendo, e ela não sabia como lidar com isso. Ela estava se aproximando de Hugo, mas ao mesmo tempo sabia que isso poderia ser a ruína dela. O que ela estava fazendo? Estava se deixando levar pela atração, pela necessidade de ser vista? Ou estava realmente se permitindo confiar? Em uma noite, enquanto estava sozinha em casa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, o telefone tocou. Era Hugo. Carolina, preciso falar com você. Onde você está? Ela suspirou, sabendo que ele iria mais uma vez tentar conversar sobre as possibilidades, mas não estava pronta para ouvir. No entanto, algo dentro dela a fez atender. Eu estou em casa, Hugo. Ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Então venha até aqui, eu preciso ver você. O tom de Hugo era decidido, e sem saber exatamente o motivo, Carolina pegou a chave do carro e se dirigiu até a casa dele. Quando ela chegou, a porta estava aberta. Hugo estava esperando por ela com uma expressão tensa, mas também expectante. Algo em seu olhar a fez hesitar, mas ela entrou. O ar estava pesado, e ao entrar na sala, ela percebeu que a conversa que eles teriam não seria como as outras. Hugo estava em uma posição diferente, mais vulnerável, mas também mais intenso. Eu não posso mais esperar, Carolina, disse ele, a voz grave. O que há entre nós, o que estamos construindo, eu não posso deixar para depois. Eu quero mais de você. Carolina sentiu o peso das palavras dele. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo entre eles. Era um ponto sem volta. Ela olhou para ele, e seu coração batia mais forte. Agora, a decisão estava em suas mãos. O que ela faria? Carolina olhou para Hugo, o peso da decisão se tornando mais claro a cada segundo. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Eu quero mais de você. Ela sabia que esse mais significava mais do que apenas uma conexão profissional ou emocional. Era uma oferta de algo profundo, algo que ela não sabia se poderia aceitar sem perder o controle de sua vida. Ela engoliu em seco, tentando reunir coragem. Eu não posso simplesmente me jogar nisso, Hugo. A voz dela tremia, e ela sentiu o medo invadir seu peito, mas não podia deixar que ele percebesse a fraqueza. Ela precisava ser forte, mesmo que isso significasse resistir à tentação que ele representava. Hugo a observou com uma expressão intensamente séria, mas havia um brilho no fundo de seus olhos. Ele sabia que estava pressionando Carolina de uma maneira que não era justa, mas também sabia que ela estava mais forte do que jamais imaginou. O que ela faria com essa força ele não tinha ideia, mas ele queria ver. Eu não estou pedindo que você tome uma decisão agora. A voz dele era mais suave, mais sincera, mas quero que você saiba que pode contar comigo.
Não porque você precisa de alguém, mas porque eu acredito em você, Carolina. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz soou mais profunda. Eu não sou alguém fácil de lidar, mas, talvez, você seja a única pessoa capaz de me mostrar que existe algo além de poder e dinheiro. O coração de Carolina acelerou. Ele estava se abrindo para ela, de uma forma que ela não esperava. Hugo, o homem que parecia ser imbatível, agora estava mostrando sua vulnerabilidade. Era difícil resistir à ideia de ser a pessoa que poderia mudar a vida dele, assim como ela estava tentando mudar a sua própria. Ela não sabia o que fazer com essa revelação. Ela nunca imaginou que poderia ser alguém capaz de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida continuava a corroer seu estômago. Eu não sei o que isso significa, Hugo. Você me diz que posso contar com você, mas eu não sei. Não sei se sou forte o suficiente para lidar com isso. Hugo deu um passo em direção a ela, mais perto do que nunca. O ar entre eles parecia estar carregado de tensão, mas também de uma promessa silenciosa. Eu não vou te forçar a nada, Carolina. Mas o que eu quero é que você saiba que está em suas mãos. Você tem poder. Mais poder do que pensa. Eu posso ser quem você quiser que eu seja. Carolina se afastou ligeiramente, tentando entender as palavras dele. O que ele estava oferecendo era algo que ela nunca imaginou ter. Poder. Não o tipo de poder que vinha com dinheiro ou status, mas um poder que vinha de ser vista, de ser reconhecida. Mas ela sabia que, com esse poder, vinham responsabilidades. Se aceitasse a oferta dele, sua vida mudaria para sempre. Não era mais uma questão de sobreviver, mas de escolher quem ela queria ser. E o maior medo de Carolina não era a mudança em si, mas a perda de controle. O que aconteceria com ela e Lucas se ela caísse no jogo de Hugo? Ela conseguiria se manter fiel a si mesma? Ou seria engolida pela oferta irresistível de um novo mundo? Depois daquele encontro, Carolina não conseguiu dormir. Ela passava as horas acordada, olhando para o teto, as palavras de Hugo ecoando em sua mente. O que ele queria de fato? O que ele via nela? Ela não sabia mais o que pensar. O que parecia ser uma chance de um novo começo estava agora envolto em uma neblina de dúvidas e inseguranças. Mas, no fundo, havia algo que ela sabia. Ela não podia seguir em frente sem fazer uma escolha. Hugo estava deixando a porta aberta para ela, mas ela teria que atravessar o limiar por conta própria. Na manhã seguinte, Carolina chegou ao trabalho com uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Ela ainda não sabia o que fazer com seus sentimentos, mas algo dentro de si a fazia acreditar que, talvez, essa fosse a oportunidade que ela sempre quis, mesmo que tivesse medo de aceitá-la. Logo pela manhã, Hugo a procurou novamente, com um sorriso calmo e direto. Então, o que decidiu Carolina? Ele estava mais tranquilo do que no dia anterior, mas ela sabia que ele estava esperando por sua resposta. Ela respirou fundo. Eu quero tentar, Hugo. Não sei o que isso vai significar, mas estou pronta para tentar. Hugo sorriu de maneira quase imperceptível, como se soubesse que a decisão dela não era simples, mas que ela estava fazendo a escolha certa. Eu sabia que você era forte, Carolina. Ele disse com um tom de aprovação, mas algo em seu olhar dizia que a jornada deles estava apenas começando. A partir daquele momento, as coisas começaram a se mover rapidamente. Hugo a colocou em uma nova posição na empresa, uma posição de destaque, onde ela teria que liderar e tomar decisões importantes. Carolina sabia que estava sendo testada. Ela não estava mais apenas fazendo o trabalho de uma assistente. Ela estava sendo moldada para ser alguém mais. Alguém com poder, responsabilidade e, possivelmente, com um futuro brilhante à sua frente. Mas com isso, as expectativas também aumentavam. Hugo a pressionava mais a cada dia, desafiando-a a ir além dos seus limites. Ela sabia que ele estava tentando ver até onde ela seria capaz de chegar. Ele a via como alguém que poderia ser uma parceira estratégica, mas também como alguém que poderia ser mais. No entanto, com cada novo desafio, Carolina sentia que sua confiança estava crescendo. Ela estava aprendendo a ser mais do que a mulher que vivia na sombra de seu próprio medo. Ela estava se tornando a mulher que sempre imaginou ser, mas com o preço de sua própria identidade sendo gradualmente transformada. Conforme o tempo passava,
Carolina e Hugo começaram a passar mais tempo juntos, fora do ambiente de trabalho. Eles começaram a se conhecer melhor, compartilhando momentos mais pessoais. Ela aprendeu mais sobre o passado de Hugo, sobre os seus próprios fantasmas e como ele havia se tornado o homem poderoso que era. Mas também começou a perceber que ele não era tão invulnerável quanto parecia. Hugo tinha seus próprios traumas, seus próprios medos, e ela começou a entender que ele se aproximava dela por algo mais do que simplesmente uma parceria de negócios. Ele via nela a mesma luta que ele tinha dentro de si, mas, ao mesmo tempo, a linha entre o pessoal e o profissional estava se tornando mais difícil de distinguir. Carolina, por sua vez, estava se apaixonando por ele. Mas ela sabia que o que estava construindo com Hugo não era apenas um romance. Era uma conexão complexa e multifacetada que se entrelaçava com os próprios medos e inseguranças dela. Foi então que a primeira crise surgiu. Carolina descobriu algo sobre o passado de Hugo que ela não esperava. Ele havia se envolvido em uma relação complicada no passado, algo que ele nunca mencionara. Hugo, o homem que parecia ter tudo sob controle, tinha segredos que ela não conhecia. Ela não sabia como lidar com essa informação. E a crise fez com que ela se questionasse mais uma vez sobre o que ela realmente queria. O dia estava nublado, e a cidade parecia mais distante do que nunca. Carolina sentia uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Os últimos dias haviam sido intensos. Ela estava se acostumando com sua nova rotina na empresa, com os desafios e os novos contatos que Hugo a ajudava a estabelecer. Mas mesmo com o sucesso crescente, havia algo que não a deixava em paz. Durante uma reunião de negócios, em meio a uma pilha de documentos e relatórios, Carolina se deparou com uma pasta esquecida na mesa de Hugo. Ele havia deixado tudo sobre a mesa, aparentemente sem se importar com a confidencialidade. Algo a impulsionou a abrir a pasta, e ao fazer isso, ela não sabia o que esperar. Dentro dela, estavam documentos que detalhavam um acordo financeiro envolvendo a empresa de Hugo e outras entidades, algo que parecia um pouco mais nebuloso do que ela imaginava. Ali, em letras pequenas, estava o nome de uma mulher, Ana Beatriz. Ela imediatamente reconheceu o nome. Ana Beatriz havia sido mencionada algumas vezes por Hugo, mas nunca de maneira tão direta. O que ela não sabia era que Ana Beatriz não era apenas uma ex-namorada de Hugo, mas algo mais profundo. Um segredo que ele havia mantido, não só dela, mas de todo o seu círculo profissional. A pasta também continha provas de um possível conflito envolvendo a família de Hugo. A princípio, eram apenas números e documentos financeiros, mas conforme ela analisava mais a fundo, as evidências começaram a se juntar. Um escândalo que Hugo havia tentado esconder, algo que ameaçava sua reputação e a estabilidade da empresa. O impacto disso poderia ser devastador para todos ao seu redor. Carolina sabia que ao fazer essa descoberta sua vida mudaria. Ela havia entrado em um território perigoso e agora não poderia voltar atrás. Mas ao mesmo tempo, ela sentia um impulso para confrontar Hugo, para entender por que ele havia escondido isso dela e de todos os outros. Afinal, se ela ia fazer parte da vida dele, ela precisava entender tudo o que envolvia essa figura complexa. Foi naquela noite que ela decidiu confrontá-lo. Ela sabia que era a hora de se decidir. Ou ela ficaria com a verdade, com todas as suas consequências, ou se afastaria dele, sabendo que seria impossível viver ao seu lado sem descobrir mais segredos. Carolina ligou para Hugo, que atendeu com uma voz calma, mas com uma tensão perceptível. Carolina, o que está acontecendo? Você parece diferente. A preocupação em sua voz era inconfundível. Eu encontrei algo, Hugo. Algo que você nunca me contou. Carolina tentava manter a calma, mas sentia a raiva e a confusão a dominando. Ela não sabia se o que sentia era raiva, tristeza ou medo. Hugo ficou em silêncio por um momento, mas então respondeu, sua voz mais grave do que o normal. Eu sabia que um dia você descobriria. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Carolina não respondeu imediatamente. Ela sentia um nó no estômago. Agora ela estava diante do homem que ela pensava conhecer, mas que, na verdade, estava cheio de segredos. Ele parecia estar se preparando para algo, talvez para uma defesa,
ou talvez para uma confissão, mas o que ela precisava saber era como Hugo enfrentaria a verdade que estava prestes a ser revelada. Eu não sei o que você quer de mim, Hugo. Eu não sei o que espera, mas isso muda tudo. Eu não posso simplesmente ignorar o que encontrei. Hugo suspirou pesadamente e por um momento parecia que ele estava longe, perdido em seus próprios pensamentos. Ele então disse com um tom mais baixo: Carolina, eu sei que você está confusa, mas o que você encontrou é uma parte do meu passado, e você precisa entender que eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Mas eu também não posso perder você por causa disso. Hugo chegou à casa de Carolina naquela noite. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas não imaginava que ela seria tão carregada de emoção e de revelações. Ele entrou sem dizer uma palavra, e Carolina o conduziu até a sala de estar. Eles estavam finalmente sozinhos, e ela sabia que o que aconteceria a seguir definiria o rumo de suas vidas. Eu sei que você está chateada. Eu sei que o que você descobriu não é fácil de engolir. Mas eu também sei que você merece a verdade, por mais que ela seja difícil de ouvir. Hugo começou, sua voz mais suave do que o normal. Aquela mulher, Ana Beatriz, ela fez parte da minha vida, mas ela não define quem eu sou. O que você leu são apenas negócios que fui forçado a fazer para proteger minha família e meus interesses. Nada mais. Eu sei que você não vai entender, mas preciso que saiba. Eu nunca quis esconder de você. Eu só queria te proteger. Carolina sentiu uma onda de emoção, mas também de desconforto. Ela olhou para ele, sem saber o que pensar. Hugo estava se explicando, mas ela não sabia se poderia acreditar completamente nele. Ele havia mantido esse segredo por tanto tempo. Ela sentia que, mesmo agora, ele ainda estava escondendo algo. Eu não sei se consigo lidar com isso, Hugo. Tudo isso me parece um jogo. Eu não quero ser parte de um jogo onde eu sou só uma peça. Carolina estava cansada de ser vista como uma peça em um tabuleiro, alguém que seria movida conforme o desejo de outro. Ela estava em uma encruzilhada emocional. Hugo se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Carolina. Ele sabia que havia falhado em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo, não conseguia imaginar sua vida sem ela. Eu nunca quis que você fosse uma peça, Carolina. Eu só não sabia como te contar sobre tudo o que aconteceu. Mas agora, eu preciso de você. E não como funcionária ou como alguém que faz parte da minha empresa. Eu preciso de você como mulher. Como alguém que me entende e que eu posso confiar. O olhar dele estava cheio de arrependimento e sinceridade. Carolina sentiu o coração bater mais rápido, mas também havia uma parte dela que se afastava, como se o medo de se entregar a Hugo fosse maior do que qualquer outra coisa. Eu não sei se posso fazer isso, Hugo. Não sei se posso confiar em você depois de tudo o que aconteceu. Eu não sou mais a mesma mulher que você conheceu. Carolina estava quebrada, emocionalmente, e sentia que sua decisão a levaria a um caminho sem volta. Hugo a olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Eu sei que você tem medo, mas também sei que você tem força. Não importa o que aconteça entre nós, Carolina. Eu quero estar ao seu lado. A tensão era palpável. Carolina olhou para Hugo, com lágrimas nos olhos, sabendo que a escolha que ela faria agora mudaria tudo. Ela sentia uma dor imensa em seu peito, uma dor que vinha da insegurança e do medo. Mas também sentia algo mais. Algo que a fazia querer acreditar nele, apesar de tudo. Eu não sei se posso confiar em você, Hugo. Eu não sei se posso seguir adiante com você, mas eu quero tentar. Ela não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas sabia que, de alguma forma, essa decisão iria moldar seu futuro. O futuro de Lucas e o futuro deles dois. Hugo a olhou com uma expressão de alívio, como se finalmente tivesse conseguido alcançar algo que parecia tão distante. Eu prometo que vou fazer de tudo para te mostrar que você pode confiar em mim, Carolina. E com essas palavras o destino de ambos estava selado. Mas agora a verdadeira jornada de Carolina começava. Carolina se entregou a Hugo de uma forma que nunca imaginou ser capaz. Ela começou a se sentir mais segura, mas a cada dia, mais perdida em sua própria vida. Ao lado de Hugo ela experimentava o luxo e a influência que sempre sonhou, mas algo dentro dela ainda lutava.
Ela sabia que estava dando uma chance a algo que poderia acabar em ruínas, mas também sabia que, se quisesse que as coisas mudassem, teria que arriscar. O medo, no entanto, nunca a deixou totalmente. A ideia de que ela poderia ser apenas mais uma peça no jogo de Hugo ainda a atormentava. A relação entre eles avançava, mas cada passo vinha carregado de tensão. Hugo tentava mostrar que estava disposto a investir nela, tanto profissional quanto emocionalmente. Mas ela não conseguia ignorar o fato de que ele era um homem misterioso, com tantos segredos ocultos, e ela estava cada vez mais envolvida nesse turbilhão. No trabalho, Carolina passou a ter responsabilidades cada vez maiores. Ela estava ocupada o tempo inteiro, lidando com projetos, com reuniões e com os desafios de provar que merecia estar ali. Hugo, por sua vez, continuava a aparecer com frequência em sua vida, sempre com um olhar mais intenso e um comportamento cada vez mais próximo. No entanto, havia algo mais em suas atitudes. Ele começava a ser mais possessivo, mais protetor, e Carolina não sabia como reagir. Ela sempre foi uma mulher independente, mas agora, diante de Hugo, começava a se sentir sufocada. Certo dia, Carolina recebeu um telefonema inesperado. Era de um amigo de longa data, Marcos, que havia trabalhado com ela em um emprego anterior, antes de ela se mudar para a empresa de Hugo. Marcos era uma das poucas pessoas que sabia do seu passado e dos desafios que ela enfrentou. Ele ligou para perguntar se ela estava bem, pois havia ouvido rumores sobre a relação dela com Hugo. Carolina, eu sei que você está tentando sair dessa vida, mas você tem certeza de que sabe tudo sobre o Hugo? Marcos perguntou, com uma preocupação genuína na voz. Carolina franziu a testa, surpresa. O que você quer dizer, Marcos? Eu ouvi algumas coisas, algo sobre o passado dele que ele não deixa transparecer. Eu sei que ele é um grande empresário, mas há algo no passado dele que pode te machucar. Ele tem alguns inimigos, digamos assim. Aquelas palavras pegaram Carolina de surpresa. Ela nunca imaginou que Hugo, o homem que parecia ter tudo sob controle, pudesse ter inimigos, ou algo escondido. Como ela poderia ter sido tão ingênua a ponto de não perceber que, por trás da fachada de milionário bem-sucedido, Hugo poderia ter um passado sombrio, algo que ele nunca havia compartilhado com ela? Eu preciso de mais informações, Marcos. O que você sabe? Carolina estava agora em alerta. Aquele telefonema tinha sido um golpe de realidade, e ela sabia que não poderia ignorar. Eu vou te enviar um arquivo com tudo o que encontrei, mas eu te aconselho a tomar cuidado, Carolina. O mundo de Hugo não é o que parece. Carolina desligou o telefone com a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Ela sabia que a relação com Hugo havia tomado um rumo sério, mas agora ela tinha que descobrir a verdade. Não importava o que isso significasse para ela e para Lucas. Naquela noite, Carolina ficou em casa, sozinha, com o arquivo que Marcos havia enviado. Era uma investigação detalhada sobre o passado de Hugo, suas transações financeiras e algumas alegações que envolviam nomes de pessoas importantes, incluindo políticos e empresários com os quais Hugo tinha relações complicadas. Ao examinar os documentos, Carolina ficou chocada com o que encontrou. Hugo havia se envolvido em negócios escusos no passado e, mais perturbador ainda, existiam rumores de que ele tinha feito acordos com indivíduos que haviam sido acusados de crimes graves. As informações estavam ali claras e inquestionáveis. Ela não conseguia acreditar que Hugo, o homem que ela estava começando a amar, tivesse esse tipo de envolvimento. Ele tinha um lado obscuro, e ela, agora, estava presa a isso. Carolina não conseguiu dormir naquela noite. As horas passaram lentas e sua mente não parava de girar. No dia seguinte, ela não tinha mais paciência para esperar. Ela precisava confrontar Hugo. Precisava saber a verdade. Ela ligou para ele e pediu para que se encontrassem em seu apartamento. Quando ele chegou, ela já estava esperando, com o arquivo em mãos. Hugo a olhou com surpresa ao entrar, mas quando viu a expressão no rosto dela, soube que algo estava errado. Carolina, o que aconteceu? Você está diferente. Hugo parecia cauteloso, mas também havia uma certa tensão em sua postura. Eu sei o que você fez, Hugo. A voz de Carolina estava firme, mas havia uma dor profunda em suas palavras. Eu sei sobre seu passado.
Sei sobre os negócios sujos e as pessoas com quem você se envolveu. Por que você não me contou? Hugo ficou em silêncio por um momento, seu rosto se fechando. Ele parecia estar medindo suas palavras, como se estivesse pensando no que dizer. Finalmente ele suspirou e se aproximou dela. Eu nunca quis te envolver nisso, Carolina. Eu sei que você se apaixonou pela pessoa que eu mostrei ser. Mas eu não sou essa pessoa o tempo todo. Eu cometi erros, muitos deles. Mas o que eu fiz no passado não me define. Carolina sentiu o coração apertar, mas a raiva também queimava dentro dela. Como você pode esperar que eu confie em você depois disso? Como você pode esperar que eu acredite que não vai me arrastar para isso? Hugo se aproximou mais ainda, seu olhar agora mais vulnerável. Eu sei que você está magoada. E eu não quero que você me veja assim. Mas eu também não posso esconder quem eu sou. Eu sou um homem imperfeito e talvez eu nunca consiga ser o que você espera de mim. Mas o que eu posso oferecer a você, Carolina, é o que nunca tive. A chance de mudar, de fazer as coisas de uma forma diferente. O ar estava pesado, e Carolina sabia que aquele momento era decisivo. Ela olhou para ele, seu coração batendo forte. Ela sabia que Hugo não era o homem perfeito, mas também sabia que ele estava oferecendo algo a mais. A possibilidade de mudança, de reconstrução. Eu não sei se posso continuar com você, Hugo. Eu não sei se posso viver nesse mundo de segredos e mentiras. Mas eu também sei que eu não sou mais a mesma mulher de antes. Eu sou alguém que está tentando reconstruir sua vida. E por mais que eu tenha medo disso, eu quero acreditar que posso fazer isso. Hugo a olhou com um sorriso triste, como se soubesse que a relação deles estava à beira de um abismo. Mas ele não a forçou a tomar uma decisão imediata. Ele sabia que, por mais que quisesse estar com ela, o peso do passado deles estava mais forte do que ele imaginava. Eu entendo, Carolina. E se for preciso, vou esperar. Porque no fundo, eu sei que você tem algo dentro de você que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu sei que você não me vê mais como o homem que eu era antes. Mas eu estou disposto a lutar por você. Por nós. Carolina olhou para Hugo, e o futuro deles parecia incerto. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que ela estava no ponto de virada de sua vida. Ela estava pronta para enfrentar a verdade, para se tornar alguém mais forte, mais livre. Mas isso também significava enfrentar Hugo, seus segredos e os fantasmas que ele carregava. Ela não sabia o que faria a seguir, mas sabia que a decisão seria dela. E pela primeira vez em muito tempo, Carolina sentiu que tinha o controle de sua própria vida. O tempo passou, e o relacionamento entre Carolina e Hugo se estabilizou. Mas o peso do que havia sido revelado ainda pairava sobre eles. A verdade sobre o passado de Hugo não foi algo que ela conseguiu esquecer facilmente. Mesmo que ele tivesse tentado se redimir, Carolina sabia que os fantasmas do passado estavam sempre ali, à espreita, prontos para emergir a qualquer momento. Hugo tentava ser um homem diferente, mais presente, mais aberto, mas Carolina, apesar de se permitir ser mais vulnerável com ele, ainda tinha dificuldades em deixar os medos de lado. O fato de ele ter ficado em silêncio sobre o que realmente aconteceu no passado, deixando-a descobrir por si mesma, ainda era uma ferida aberta que ela não sabia como tratar. Foi então que, numa tarde ensolarada, Hugo a chamou para uma reunião fora da empresa, um evento particular que ele queria que ela participasse. Ele lhe disse que seria algo importante, algo que ela precisava ver. Ela se sentiu nervosa, mas ao mesmo tempo curiosa sobre o que ele estava planejando. Eles se encontraram em um hotel de luxo à beira-mar, um local que, à primeira vista, parecia comum, mas havia algo de estranho naquela atmosfera. Hugo a aguardava na entrada do salão principal, com um sorriso que parecia um pouco forçado. Você me chamou para o quê, Hugo? Carolina perguntou, ao se aproximar dele, notando que ele parecia ainda mais tenso do que o normal. Eu preciso te mostrar algo, Hugo disse com os olhos ligeiramente baixos, evitando o contato direto. Ele parecia ansioso. Algo que não te contei, mas que você precisa saber. Carolina seguiu Hugo até a sala privada do hotel, onde uma pequena reunião estava prestes a acontecer. Quando ela entrou, o cenário era inesperado. Não havia apenas os colaboradores de Hugo ali. Havia também algumas figuras familiares,
Algumas pessoas que ela reconhecia das histórias que Marcos lhe contara sobre o passado de Hugo. E no centro de tudo, havia Ana Beatriz. Ana estava sentada à mesa, com um sorriso enigmático. O choque foi imediato. Ela reconheceu a mulher da investigação de Marcos. Mas, mais do que isso, a presença de Ana parecia ameaçar tudo o que ela tinha construído com Hugo. Hugo olhou para Carolina, tentando medir sua reação. Eu devia ter te contado isso antes. Ana Beatriz não é apenas uma mulher do meu passado. Ela tem uma ligação muito mais profunda com o que você tem enfrentado nos últimos meses. Carolina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A relação que ela pensava ter com Hugo estava sendo virada do avesso, e os segredos que ele guardara estavam começando a tomar forma de uma maneira assustadora. Ana levantou-se e caminhou em direção a Carolina. Eu sei que você tem muitas perguntas. E eu sei que tudo isso é um choque. Mas a verdade é que Hugo e eu temos mais em comum do que você imagina. E o que ele fez, o que ele escondeu, tem a ver com você. Carolina olhou para Hugo, sentindo-se traída e confusa. O que você está me dizendo, Hugo? O que está acontecendo aqui e o que você tem a ver com essa mulher? Hugo suspirou profundamente, como se finalmente estivesse admitindo algo que nunca quisera dizer. Eu queria te proteger, Carolina. Queria que você tivesse uma chance de ser feliz sem carregar o peso do meu passado. Mas agora eu vejo que isso foi um erro. Eu preciso te contar tudo, porque o que estamos vivendo juntos está prestes a mudar tudo, para nós dois. O que Hugo revelou a seguir foi algo que Caroline jamais poderia imaginar. A ligação entre ele e Ana Beatriz não era apenas de um antigo romance, mas algo muito mais sombrio. Hugo e Ana estavam envolvidos em um esquema financeiro que afetava milhões de pessoas. O que parecia ser apenas uma rede de influências e dinheiro escondido por trás da fachada de uma empresa legítima, na verdade, era um jogo muito mais perigoso, um jogo que ele tentou esconder de Carolina para protegê-la. Eu me envolvi sem perceber as consequências. Mas agora, Carolina, você está no meio disso também. Não posso mais te proteger, porque você já está envolvida. A verdade é que você, sem saber, tem um papel em tudo isso. Hugo disse, com a voz grave e um olhar que carregava pesar. Carolina estava em choque. Ela nunca imaginou que sua vida, que já estava tão longe da normalidade, fosse ser puxada para esse vórtice de corrupção e mentiras. E o pior de tudo era que ela não podia mais confiar em Hugo, o homem que ela pensava conhecer. Ana, o que você tem a ver com isso? Carolina perguntou, a raiva e o desespero misturados em sua voz. Ana Beatriz sorriu, um sorriso frio, sem remorso. Eu sou a chave para tudo, querida. Eu sou quem comanda tudo aqui. Hugo é apenas uma peça. E agora você, Carolina, vai ser minha aliada. Se quiser sobreviver a tudo o que está por vir, vai ter que fazer o que eu pedir. A revelação de Ana Beatriz foi o que faltava para quebrar Carolina. Ela estava diante de uma verdade ainda mais sombria do que qualquer um dos pesadelos que ela havia imaginado. O passado de Hugo não era só um segredo de negócios mal feitos, mas algo que a envolvia diretamente sem que ela soubesse. E naquele momento, ela soube o que tinha que fazer. Eu não posso mais fazer parte disso. Eu não quero mais nada com você, Hugo. Nada. Você mentiu para mim o tempo todo. E agora me envolveu nisso, nessa teia de mentiras e manipulações. Eu não sou você, Hugo. Eu não sou como você. Com essas palavras, Carolina virou as costas e saiu da sala, deixando Hugo para trás. Ela não sabia para onde iria, mas sabia que precisava se afastar, se proteger. Aquele homem, o homem que ela amava, havia se transformado em alguém irreconhecível, alguém que ela não podia mais confiar. Carolina não olhou para trás. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma, mas não podia mais viver no limbo das mentiras. Ela iria lutar pelo que restava de sua vida. Por Lucas, por ela mesma. Ela tomaria o controle da sua própria história. E isso significava cortar os laços com Hugo, por mais doloroso que fosse. A vida a havia forçado a ser forte, e agora ela sabia o que precisava fazer. Ela não seria mais uma peça no jogo de ninguém. Carolina estava pronta para recomeçar, sozinha, mas com a certeza de que, agora, ela tinha o controle da sua própria vida. Carolina estava decidida. Ela sabia que a decisão que tomara não seria fácil,
mas era a única escolha possível. Quando entrou no carro, seu coração estava apertado. Lucas já havia chegado da escola e estava em casa, esperando por ela. Ela não sabia como explicaria tudo, como contaria ao filho sobre as escolhas que fizera, mas sabia que essa seria uma nova fase em sua vida. O que ela mais temia agora não era o futuro incerto, mas as consequências de suas escolhas. Ela sentia que havia deixado para trás uma parte de si mesma, uma parte que talvez nunca pudesse recuperar. O amor que sentira por Hugo, o apoio que ele representava, a segurança que ele parecia oferecer, tudo isso tinha sido uma ilusão, uma construção que agora desmoronava. Ela dirigiu por algum tempo, sem um destino claro. Sua mente estava sobrecarregada. O que fazer agora? Pensava enquanto as ruas passavam rapidamente diante de seus olhos. Onde procurar respostas? Carolina sabia que, ao deixar tudo para trás, estava também enfrentando seus próprios medos. Não seria mais a mulher submissa e vulnerável que aceitava qualquer migalha. Ela precisava resgatar a mulher que sempre foi, a mulher forte que ainda habitava dentro dela, mas que, por muito tempo, tinha se escondido. Ela sabia que poderia seguir em frente, mas para isso teria que romper definitivamente com o passado, com todas as mentiras e segredos que a haviam aprisionado. Ela foi até um café simples, onde se sentou sozinha, pensando sobre tudo o que acontecera. Ela sabia que Hugo não a deixaria em paz tão facilmente. Ele havia começado algo com ela, e ele queria vê-la mais perto de seu mundo. Mas o que Hugo não entendia era que ela já havia perdido a confiança nele, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ele havia escolhido os segredos, a mentira e o poder, e agora ele estava pagando o preço por isso. Quando o telefone tocou, ela não hesitou. Era Hugo. Ela não o atendeu de imediato, mas depois de alguns segundos decidiu atender. Carolina, precisamos conversar. Eu não posso te perder assim. Eu te amo. Eu sei que te feri, mas estou disposto a fazer o que for necessário para te reconquistar. A voz de Hugo estava cheia de arrependimento. Ela fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. O que ele dizia agora não significava nada. Ele tinha feito a escolha dele, e ela também. Não, Hugo. Não é mais possível. Eu não sou mais quem você conheceu. Eu não posso voltar para isso. Hugo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando suas palavras. Mas ela sabia que ele não a entenderia. Ele nunca havia realmente entendido quem ela era. Ele só a queria quando ela era útil para ele, quando ele podia controlar a situação. Mas agora, ela estava tomando as rédeas da sua própria vida. Eu já tomei a minha decisão, Hugo. Eu preciso seguir meu caminho e dar uma vida melhor para o Lucas. E você precisa lidar com as consequências das suas escolhas. Ela desligou o telefone sem esperar mais respostas. Não havia mais nada a dizer. Ela sabia que aquela era a última vez que conversava com Hugo. Nos dias seguintes, Carolina se concentrou em sua vida com Lucas. Ela sabia que ele também precisaria de tempo para entender o que acontecera, mas ao olhar para o filho, ela sentiu que ele era tudo o que realmente importava. Ele era a razão pela qual ela havia decidido não seguir pelo caminho de Hugo. Ela queria que Lucas crescesse em um ambiente onde o amor fosse mais importante que o poder, onde a verdade e a honestidade fossem os pilares de sua vida. Com o tempo, Carolina começou a reconstruir sua vida, um passo de cada vez. Ela buscou um novo emprego, em um ambiente mais saudável, e aos poucos foi recuperando sua confiança e sua autoestima. Embora o passado com Hugo ainda a assombrasse, ela sabia que havia dado o passo certo ao cortar os laços com ele. Meses se passaram, e Carolina começou a perceber como sua vida estava diferente. Ela estava mais forte, mais independente e, mais importante, mais feliz. Ela havia superado as dificuldades que a vida lhe impusera e agora estava determinada a viver plenamente, sem depender de ninguém para validar sua existência. Hugo ainda tentava entrar em contato com ela, mas ela sempre o ignorava. Ele estava tentando, de alguma forma, reconstruir o que havia perdido, mas Carolina não estava disposta a dar mais uma chance a ele. Ela sabia que, se quisesse viver de maneira autêntica, precisava continuar a jornada sozinha, com Lucas ao seu lado.
O telefone de Carolina tocou novamente. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas decidiu atender. Carolina, sou eu, Marcos. Eu sei que você tem se mantido afastada de tudo o que aconteceu, mas eu só queria dizer que você tomou a decisão certa. Você merece mais do que Hugo pode te dar. Você é mais forte do que imagina. Ela sorriu para si mesma. As palavras de Marcos a confortaram. Ela sabia que estava no caminho certo. Ela não precisava mais de ninguém para validar sua força. Ela havia encontrado sua própria liberdade. Carolina sentou-se com Lucas em um parque, observando-o brincar. Ela pensou sobre tudo o que aconteceu. O medo, as dúvidas, a dor. Tudo aquilo parecia tão distante agora. Ela sabia que o futuro era incerto, mas também sabia que com Lucas ao seu lado ela poderia enfrentar qualquer coisa. Ela havia feito uma escolha difícil, mas agora, mais do que nunca, ela se sentia em paz. Não com o passado, mas com o futuro que estava criando para si mesma. Ela não precisava de riqueza ou de status. O que ela precisava era de amor, verdade e, acima de tudo, de liberdade. E, finalmente, ela havia encontrado isso. E assim, Carolina seguiu seu caminho, forte e decidida, deixando para trás as sombras do passado e abraçando um futuro onde ela finalmente tinha o controle. Ela sabia que a vida não seria fácil, mas com coragem e amor, ela poderia conquistar qualquer obstáculo. A jornada dela era só o começo, e ela estava pronta para o que viesse a seguir. Agora eu quero saber, o que você achou dessa história? Você acredita que Carolina fez a escolha certa? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Seu apoio é muito importante para nós. Até a próxima!